Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar estudando mais um pedaço da belíssima carta de Paulo, da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. Hoje estaremos estudando o capítulo 6, os versículos de 3 até o versículo 10. Nesse texto, Paulo, ele vai usar o número 9. Então, ele vai fazer 2 vezes. Paulo vai usar 9 características, os irmãos vão estar vendo a divisão que ele faz com respeito ao seu ministério. E depois Paulo vai usar de 9 contrastes também para falar do seu ministério. Eu te convido a pegar a sua caneta ou o seu lápis, abrir a sua Bíblia e durante o estudo de hoje mantenha ela aberta e vamos fazer as devidas anotações aí das características ministeriais de Paulo. Vamos primeiramente estar orando, depois leremos o texto para assim podermos iniciar a nossa aula de hoje. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que a qualquer tempo em que esse estudo esteja sendo projetado, alguém esteja vendo, que essa pessoa venha a ser abençoada, ó Deus, por ti, com o pleno entendimento da tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, para que ela ache, ó Deus, profundidade dentro do nosso coração, mas que a nossa vida também, ó Pai, seja modificada pelo entendimento da Tua palavra, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser avivados. E se alguma pessoa, ó Pai, estiver assistindo esse vídeo e ainda não te tem como único e suficiente Salvador, que ela possa ter um encontro contigo. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então a leitura de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 3 a 10. O texto fala o seguinte: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza do saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Vamos lá. A primeira parte aqui, nós vamos ver que Paulo, ele vai começar aqui no versículo 3 falando assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Então, Paulo, ele já começa ali a se referir ao próprio ministério, ele está se referindo ao ministério dele. Ele fala, eu não dou motivo de escândalo em coisa alguma. Por que Paulo não dá motivo de escândalo em coisa alguma? Para que o ministério não seja censurado. Então havia da parte de Paulo uma preocupação com o ministério que ele exercia. Por isso o comportamento de Paulo era velado, era um comportamento intencional, era um comportamento preocupado. Paulo tinha preocupações com as suas ações, com as reações que as suas ações poderiam causar nas outras pessoas. Paulo está falando aqui do ministério da reconciliação, do seu ministério, do ministério da reconciliação. Observe que na última aula, Paulo ele vai falar que nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. Nós recebemos esse ministério. Paulo diz que nós precisamos exercer esse ministério como embaixadores de Cristo. Como embaixadores, nós estamos aqui na terra representando
a nossa morada eterna. Porque no céu nós teremos a nossa morada eterna. Lá é o lugar onde nós vamos habitar eternamente. E nós estamos aqui vivendo esse tempo aqui na terra para servirmos como embaixadores de Cristo. Como embaixadores, nós não podemos o quê? Envergonhar a nação celestial. Então, Paulo, ele começa aqui essa separação do texto, dizendo, olha, nós não damos, nós, né? Observe que Paulo usa nós. Então, nem ele, nem os seus colaboradores dão qualquer motivo para escândalo. Eles se preocupam com isso, para que o ministério não seja censurado. Infelizmente, hoje, as pessoas não têm essa devida preocupação. Nós temos vivido momentos de muitos escândalos, de problemas com pastores, de problemas em determinados ministérios, de problemas entre liderança de igreja, porque não está havendo, irmãos, esse cuidado de não darmos motivo de escândalo para coisa alguma. E é interessante porque a palavra de Deus diz, né, que ai daquele por quem o evangelho é escandalizado. Ai daquele. Então, cuidado, não é? Cuidado com o seu comportamento, com a sua ação. E aí Paulo continua. Aí eu até anotei aqui que escândalo é fazer alguma coisa que leve outros a tropeçar. Então, quando Paulo diz aqui, não dando nenhum motivo de escândalo, ou seja, eu não dou nenhum motivo para que outra pessoa venha a tropeçar com as minhas ações. Paulo vai dizer também para que o ministério não seja censurado, ou seja, para que o ministério não seja colocado no ridículo, na vergonha. A recomendação como ministro de Deus, como servo do Senhor. Então, no versículo 3, Paulo diz que não dá nenhum motivo de escândalo, ou seja, para que ninguém venha a tropeçar por aquilo que ele faz, né, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, ou seja, não seja colocado no ridículo, não seja envergonhado. E ele diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, ou seja, é ministro de Deus, é ministro da parte do Senhor e não ele mesmo se auto-intitulando ministro de Deus. Não é uma auto-recomendação escrita ou em palavras apenas para impressionar os outros. A recomendação é uma recomendação divina. E esse é o verdadeiro caráter do ministério cristão. Então, quando você estiver, por exemplo, na sua igreja, passando por um processo de sucessão ministerial, de sucessão pastoral, é interessante que você observe se esse ministro do evangelho que está sendo convidado, se ele realmente possui essas características, se não existe escândalo na vida dele, se não existe motivo para que o evangelho seja envergonhado ou censurado ou ridicularizado por meio das ações daquela pessoa. Fora o fato de nós termos até que, em primeiro lugar, até tomar conta das nossas próprias ações para que o evangelho não seja ridicularizado por meio do nosso comportamento. Ainda nos versículos 4 e 5, Paulo vai dizer, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Esses 9 itens que estão relacionados aqui nos versículos 4 e 5 se relacionam às lutas de Paulo em seu ministério, lutas internas e lutas externas que Paulo passa. Mas nós precisamos observar uma coisa, que aqui a palavra paciência é como se ela funcionasse como um cabeçalho. Então, Paulo está dizendo assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições,
na muita paciência nas privações, na muita paciência nas angústias, na muita paciência nos açoites, na muita paciência nas prisões e por aí vai até chegar lá no jejum. Então, esse ponto é importante para vocês já selecionarem aí, grifarem que paciência está funcionando como um cabeçalho, porque a paciência é necessária para que você possa suportar, para que o ministro, para que Paulo pudesse suportar as aflições, as privações, as angústias, os açoites, as prisões, os tumultos nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo precisava de quê? Paciência. Paulo precisava ter paciência para que ele pudesse suportar essas novas características que o seu ministério possuía. Uma outra coisa que nós podemos ver é o seguinte: o primeiro grupo de 3, né, são 9 características. O primeiro grupo de 3 características, ela está ligada a sofrimento ao sofrimento de Paulo de um modo geral. Quais são elas? Ele vai falar que aflições, privações e angústias. Então, isso são sofrimentos em termos gerais, tá? A privação, a aflição, a angústia são sofrimentos gerais. O segundo grupo de 3 especifica sofrimentos em particular que são infligidos pelo homem. Quais são eles? Açoites, prisões, tumultos. Então, esse açoite, prisão e tumulto fazem parte de um grupo de sofrimentos em particular que foram infligidos a Paulo. Então, como que nós podemos entender isso aqui? Esse primeiro grupo de 3, aflição, privação e angústia, podemos considerar que, de um modo geral, toda pessoa que está ligada ministerialmente, que exerce o ministério, ela vai passar por aflição, por angústia, por privação de estar com a sua família, privação de tempo, né? Passa. Esse segundo grupo é uma característica do ministério de Paulo, daquilo que aconteceu com Paulo, ou seja, açoites, prisões e tumultos. E o terceiro grupo consiste daquelas disciplinas que o próprio apóstolo se infligia. Quais são elas? Trabalhos, vigílias e jejum. Aí eu até escrevi aqui que elas eram opções de Paulo. Então, anote aí na sua Bíblia que o primeiro grupo, aflição, privação e angústia, são características ministeriais, geral, qualquer ministério. O segundo grupo, que está no versículo 5, açoites, prisões, tumultos no trabalho. Isso são características do ministério de Paulo, específicas do ministério de Paulo. Nós vamos encontrar pessoas hoje que sofrem esse tipo essas características, que sofrem esse tipo de pressão. Mas aqui dentro do nosso contexto, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós não temos esse tipo de perseguição, a igreja não tem. E o último grupo, vigílias, né, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Eram opções, características opcionais de Paulo para a realização do seu trabalho. Aí eu até coloquei os significados aqui, não é? Quando Paulo diz, por exemplo, que ele precisava de paciência nas aflições, ou seja, Paulo precisava de paciência, né, para suportar a pressão física, para suportar as tribulações que ele passou. Paulo precisava ter paciência, né, para as privações. Eu escrevi, privação é você ser privado de necessidades da vida, material, emocional, física. Então, um missionário, quando ele sai aqui da capital e ele vai para um outro estado, lá para trabalhar como missionário, ele está tendo privações. Ele estava acostumado a viver na capital, hoje ele vai viver num lugar mais isolado, com
com pouca cultura, com pouca novidade, não é? Com poucas atrações, uma igreja menor, uma igreja mais difícil. Ele vai estar longe da sua família, então ele passa privação emocional, ele passa por privação material, ele passa até mesmo por privação física. Quando Paulo fala de paciência, não é, para suportar as angústias, não é? Angústia significa um lugar, é quando você se sente sem saída, né? Você não tem mais saída, não tem como você agir. Então a gente diz que está angustiado. Esse segundo grupo, não é? Quando a gente fala que Paulo fala dos açoites, a gente tem na própria carta aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai falar, capítulo 11, versículos 24 e 25, Paulo vai dizer, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então, quando Paulo fala aqui, né, que ele tem que ter paciência para os açoites, e ele vai mais à frente na própria carta, ele relata todos os açoites que ele passou. Prisões, Paulo, né, estudando o livro de Atos, é notório a quantidade de vezes que Paulo esteve preso. As 2 prisões, né, mais famosas de Paulo, os 2 períodos mais famosos de Paulo foi as 2 vezes em que ele esteve preso em Roma. Mas além dessas 2 vezes que ele esteve preso em Roma, ele esteve em várias outras ocasiões preso. E Paulo fala aqui de tumultos, né? Tumultos é desordem, não é? Perigos externos. E a gente também vê isso ali estudando o livro de Atos. O terceiro grupo, que é esse que Paulo inflige a si mesmo, quando ele está falando aqui de jejum espontâneo ou jejum necessário, não é? Ele poderia estar falando aqui de um jejum que ele mesmo estivesse se propondo para que ele estivesse em oração, se reservando em oração, vigílias em que Paulo passava ali orando, né? E nos trabalhos que Paulo se infligia, inclusive quando ele foi pregar a Coríntios, Paulo se deu a trabalhar, né, fazendo confecção de tendas para que ele pudesse se sustentar, porque nem sempre o apóstolo tinha o necessário para o seu sustento ministerial. Aí o versículo 6 e 7, Paulo vai falar na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Essas são 9 capacitações ministeriais de Paulo que foram dadas pelo próprio Deus. Só Deus é que realmente pode nos capacitar com essas características espirituais, né? Elas são coordenadas pela virtude da pureza. Então veja que aqui a pureza é que funcionaria mais ou menos ali como um cabeçalho, porque ele vai dizer na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. E aqui Paulo ainda vai dizer, quer ofensiva, quer defensiva. Paulo está se referindo a quê quando ele diz tanto no ataque como na defesa? Quando a gente estuda lá Efésios capítulo 6, a gente vê que existem na armadura de Deus, existem elementos tanto para o ataque como para a defesa. Para o ataque, nós temos ali a espada do Espírito. E como defesa, nós temos a couraça, o escudo e o capacete. Então, Paulo aqui ele está dizendo que ele né, tem como característica, né, ser guiado pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, quer essas armas da justiça serem ofensivas ou defensivas. E lá em Efésios a gente vê
exatamente quando Paulo fala lá da armadura, então ele vai dar essas características de ataque e de defesa. Se você quiser anotar aí, de ataque são a espada do Espírito, e de defesa, Paulo está se referindo ali à couraça, o escudo e o capacete. Eu também anotei aqui, quando Paulo diz, por exemplo, que ele tem pureza, não é? Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na pureza, no saber, na longanimidade. Então, na pureza, para evitar cuidadosamente todos os pecados, ou seja, buscar ter uma vida pura, buscar ter uma vida digna. No saber, esse saber aqui é o conhecimento de Deus, não é um saber intelectual, é buscar saber cada dia mais de Deus, buscar crescer cada dia mais, ter esse crescimento, estudando a palavra de Deus, esse crescimento espiritual. Paciência é diferente da outra paciência, né, que vimos aqui em cima, que funcionava como o cabeçalho para tudo, porque essa paciência aqui, ela está falando para suportar os outros. Só o Espírito de Deus pode nos dar paciência, irmãos, para nos suportarmos uns aos outros. A gente poderia usar aqui também o termo longanimidade, não é? Termos longanimidade, ou seja, aceitação do outro, bondade, benevolência compassiva, pensar no outro, amor não fingido, ou seja, o amor ágape, é o amor de entrega sem esperar nada em troca, é aquele amor que paga o mal com o bem. Palavra da verdade é o poder de Deus e Espírito para proclamar a palavra da verdade no poder de Deus e na direção do Espírito. Pelas armas da justiça, nós já falamos, não é, que tanto para o ataque como para defender. No ataque, nós podemos usar ali a mão. No ataque, geralmente, você usa a espada na mão direita e para a defesa você usa ali o escudo, né, na mão esquerda. Então, esse é o posicionamento de Paulo. Ele tanto ataca como ele se defende. A gente vê momentos específicos na Bíblia, principalmente ali no Velho Testamento, em que houve a necessidade do povo de Israel usar, né, dessas demandas, do ataque e da defesa, ali na construção do muro, né, quando os inimigos do povo judeu começam ali a buscar e a dizer que vai criar grupos, que vão invadir, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Então, Neemias orienta os trabalhadores que um grupo ficasse trabalhando e outro grupo ficasse ali de vigia, e que eles tivessem sempre em sua mão as armas, mas o equipamento para trabalhar, para construir o muro, mas que também tivesse o seu equipamento de defesa e de ataque. Um outro momento que eu acho muito interessante é quando Gideão, né, está separando ali aqueles 10.000 homens, se levantam para apoiar Gideão na guerra com os midianitas, e Deus olha e fala: Gideão, tem muita gente aí. Então Gideão manda, em primeiro lugar, que fossem embora todos aqueles que estivessem com medo. Uma pessoa que está com medo, ela não tem que estar envolvida ministerialmente, porque o espírito do medo não é um espírito que vem da parte de Deus. E Gideão, depois Deus manda Gideão fazer outro teste. Ele leva aqueles homens todos para o rio e manda que eles bebam água. E depois Deus diz para ele: Gideão, separe aqueles homens que se abaixaram e que estão pegando a água com uma concha, né? Como se estivesse fazendo uma concha, sem ter se desfeito do seu escudo, da sua espada. E que estão olhando para o horizonte, ou seja, na perspectiva da vinda do inimigo. Porque eles estavam ali, irmãos, se preparando para ir para a guerra. Havia uma guerra. E a qualquer tempo o inimigo poderia atacá-los.
E, no entanto, a maioria deles, quando se viram ali de frente para aquele rio, o que fez? Se despiu do seu escudo, largou a sua espada e ali foram se beneficiar com aquelas águas. Mas eles não estavam, então, prontos para a batalha. Quando nós entramos, irmãos, numa batalha ministerial, quando nós entramos com determinado propósito, com determinado planejamento para fazer alguma coisa na igreja, o inimigo, ele vem atrás, ele não fica satisfeito. E às vezes as pessoas tendem, não se pode espiritualizar tudo dessa forma. Mas a Bíblia é bem clara. Ela diz que o inimigo, ele ruge como um leão, buscando a quem, ronda os lugares celestiais, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Eu lembro sempre de uma vez que minha mãe me chamou a atenção. Eu estava dirigindo um culto, realizando um trabalho, e logo após o culto, eu tive uma discussão com uma pessoa e aquilo me entristeceu muito, e a minha mãe chegou perto de mim e falou assim: o seu problema é que você ora, mas você não vigia. Mas nós precisamos orar e vigiar. Agora vamos falar dos contrastes. O último grupo, já estamos caminhando para encerrar e falar desses contrastes, então, que Paulo vai mencionar aqui. Ele vai apresentar 9 contrastes ou 9 paradoxos que mostram diferentes perspectivas, mostram tanto a perspectiva humana como mostra a perspectiva de Deus. Então, a primeira parte é sempre a perspectiva humana. E a segunda, o contraste para o primeiro, é sempre a perspectiva de Deus. Uma outra forma que nós temos de dividir é o seguinte: os 4 primeiros contrastes apresentam a maneira como Paulo é considerado pelas pessoas. Como que os coríntios olham para Paulo? São as 4 primeiras características. E como que Deus olha para Paulo, Quais são os 5 contrastes que apresentam os fatos reais da existência ministerial do apóstolo Paulo, em relação a Jesus Cristo? São, então, as últimas 5 características. E elas são bem bacanas. Ele vai dizer, olha, por honra e por desonra. Ou seja, por desonra é a forma como os homens olham para Paulo. Um ministério sem honra, um ministério de desonra, E aí Deus olha para o ministério de Paulo com honra, honrando Paulo, porque os coríntios, eles achavam que ser honrado ministerialmente era ter uma aceitação geral, era não passar por nenhum tipo de dificuldade. Isso representaria um ministério honrado. Aí eu pergunto para você, como é que a gente olha? Quem que a gente considera que tem mais honra ou que não tem honra? Nós precisamos rever a nossa forma de avaliar os ministérios, de avaliar até os sucessos das empreitadas, porque muitas das vezes nós olhamos com os olhos humanos, os olhos terrenos aqui. Então Paulo vai dizer, por desonra, por honra, por infâmia. Os homens viviam inventando, dizendo que Paulo mentia, que Paulo não tinha uma boa fama, que Paulo era perseguido por todo mundo, que Paulo vivia sendo preso, e aí Deus olha para Paulo de boa fama, a perspectiva divina de Paulo é de boa fama. Como enganadores, de alguns falsos apóstolos diziam que Paulo era enganador, e aí ministerialmente, com a visão de Deus, ele vai ter um ministério verdadeiro. Como desconhecido, mas sendo bem conhecido. E os 5 últimos contrastes, eles apresentam os fatos reais da existência ministerial do apóstolo em relação a Jesus Cristo.
esta relação era um estado de coisas determinadas pela crucificação e ressurreição e pela posição subordinada deliberadamente assumida pelo Cristo exaltado. Jesus deixa o seu lugar de honra e vem então para ser humilhado aqui na terra. E a partir de Cristo a gente consegue entender o que Paulo está falando aqui nesses contrastes, porque Paulo vai dizer: como se morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos com o evangelho, com a palavra de Deus, como nada tendo, aqui na terra nada temos, mas lá no céu possuímos tudo. Glória a Deus, não é, irmãos? Então, é uma aula um pouquinho complicada da gente dar, porque não dá para a gente entrar muito, mas eu busquei separar o máximo possível para que vocês pudessem realmente entender. Os primeiros grupos são de 9 características, falam das lutas, não é, do próprio Paulo, ministeriais. As outras 9 que estão no capítulo, nos versículos 6 e 7, falam das características espirituais para o ministério, e depois nós vamos ver aí os contrastes. O contraste, você tem a visão humana, que geralmente é o ofensivo, e a visão divina ali para o ministério, e você também pode dividir, não é? O primeiro grupo, apresentando em termos gerais, falam, né, daquilo que o homem está ali vendo no ministério de Paulo. Como que a sociedade de Coríntios via o ministério de Paulo. E os últimos 5 contrastes que apresentam os fatos reais da existência ministerial do apóstolo. Que Deus possa estar nos abençoando, que Ele possa estar acrescentando aquilo que eu não fui capaz de fazer no dia de hoje, e que nós possamos refletir a respeito dessas características ministeriais para aquilo que nós estamos exercendo na obra do Senhor, né? Para a obra do Senhor, que tipo de ministério nós realmente estamos tendo e como que nós analisamos os ministérios, né? Como que nós realmente analisamos? Tem sucesso aquele em que vai tudo bem? Então lembre-se sempre aí desses paradoxos, né? Esses últimos pontos aqui, que é onde Paulo vai realmente colocar o paradoxo ali, a diferença dos olhos humanos e dos olhos divinos. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém.